Fala pessoal, olá, eu sou o Lucas Sequinel e hoje nós temos uma aula aí sobre indicadores sociais. Sempre lembrando o seguinte, né, os indicadores sociais eles são ferramentas elementares para que uma população seja diagnosticada e para que os governantes consigam de fato planejar o futuro de um país, de um estado, de um município. É claro que, como nós estamos em geografia do Brasil, nada mais indicado que estudar os indicadores do Brasil, né? Indicadores com perfil aí do que nós temos no Brasil. Antes de tudo, é interessante partilharmos o conceito de planejamento familiar. Sabendo que os indicadores sociais são sim, né, um conjunto de estatísticas que mostram o perfil da população, o planejamento familiar vai ao encontro desses indicadores. Por quê? Nós temos ali o planejamento familiar sendo uma discussão de muito destaque no Brasil, porque as pessoas elas fazem um planejamento financeiro real, né, ligado à sociedade, à formação de sua família, visando, é claro, oferecer o melhor. E para oferecer o melhor, é necessário que haja planejamento, principalmente no segmento das finanças e da economia. Né? Como diria o Drauzio Varela, em termos de planejamento familiar no Brasil, nós estamos num verdadeiro atoleiro, justamente pela ausência, né, de instrução da maior parte da população na hora de formar sua família. É claro que tudo isso vem evoluindo, mas ainda temos desafios muito grandes pela frente. Bom, falando sobre os indicadores sociais, são eles realmente que vão determinar quais países são desenvolvidos, estão emergentes, né, em desenvolvimento, ou então são países pobres ou subdesenvolvidos. O primeiro indicador mais interessante para a gente fazer uma análise, o primeiro de tudo, tem que ser a expectativa de vida. Por quê? A expectativa de vida ela nutre realmente uma parcela muito importante do nosso futuro. Eu até dei uma risadinha porque eu sempre falo em sala de aula sobre o futuro das aposentadorias. E é claro que é uma questão elementar para ser cobrada em prova. Nós sabemos por esse gráfico que está sendo ilustrado que hoje o brasileiro está vivendo cada vez mais. E até 2050 a tendência é que passe dos 80 anos de idade. Hoje a gente sabe que uma pessoa em média no Brasil está vivendo por volta dos 75 anos de idade. As mulheres vivem um pouquinho mais, as pesquisas comprovam que elas buscam maiores cuidados médicos também. Bom, é interessante focar bastante em expectativa de vida, porque a expectativa de vida é elementar quando nós falamos de indicadores sociais. É influenciado por todos os outros indicadores. Bom, depois nós temos aqui a taxa de natalidade, que assim como a taxa de mortalidade, ela é calculada para um grupo de 1.000 habitantes. Aqui no slide eu deixo, né, um exemplo de uma cidade de 10.000 habitantes com 200 nascimentos. Você vai pegar o número de nascimentos e vai dividir por 10, que é a unidade de milhar, né, que existe nessa cidade. 10.000 habitantes, né, 10 vezes 1.000. E aí você tem uma taxa de 20. O 500 mil ali, na verdade, é outro exemplo que eu sempre uso em sala de aula. Bom, a taxa de natalidade é o número de nascimentos, então, a cada 1.000 habitantes. Mortalidade é justamente o contrário, o número de óbitos para 1.000 habitantes. Perceba que aqui eu trago dados, né, que mostram que no Brasil, sim, nós temos um crescimento natural vegetativo positivo, né? Não é um decréscimo, é um crescimento realmente. Bom, o crescimento natural vegetativo, como eu já ilustrei para vocês, é o crescimento a partir do saldo, né, de natalidade pela mortalidade. Em locais de guerra, logicamente, você vai ter é, realmente uma variação muito grande. Né? Ah, Ucrânia, Israel nesse momento, ou outros locais que ficam combalidos, né, por uma situação de epidemia, por exemplo. Nós também temos o crescimento migratório, que é uma taxa, né, que surge a partir da imigração, que são as pessoas que chegam, e também de uma taxa de emigração, que são as pessoas que se mudam. Né? Aqui no Brasil nós temos vários e vários casos de municípios, até aqui na nossa região, na região sul de Santa Catarina, que há um decréscimo populacional. Né? Quando a gente fala de crescimento migratório, a gente percebe que poucas pessoas chegam e muitas saem. Só que, é claro, ultimamente a gente vê um movimento contrário, né? Principalmente de fluxo migratório de venezuelanos, ganeses, angolanos. E também temos então o crescimento populacional demográfico, que fica configurado pelo crescimento natural vegetativo mais o crescimento demográfico, tendo aí o crescimento populacional ou demográfico. Certo, pessoal?
e depois vamos continuar com mais uma videoaula e mais indicadores. Um forte abraço.